Antes de eu ler com você 1 Tessalonicenses 4, eu vou citar alguns textos e eu vou pedir que você preste muito atenção para que você consiga entender esse tema que nós vamos tratar hoje, que é, meus irmãos, eu não vou dizer o mais importante, mas eu acredito que não estaria exagerando se eu dissesse isso, porque é um dos cernes, um dos pilares da fé cristã, da fé bíblica, o que nós vamos abordar aqui hoje. Então, eu peço que você preste bastante atenção. Eu quero começar lendo o plano que o Eterno traçou para o homem em Gênesis. E mostrar aos irmãos nessa noite que o plano que o Eterno traçou para o homem em Gênesis não ficou perdido, ele se cumprirá. E eu quero que você observe aí na tela Gênesis 2, no versículo 15, diz assim: assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no Gan Éden, no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Então, observe a primeira ordem que o Eterno dá ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está onde? Qualquer. Presta atenção. No 17 diz: contudo, não comerás de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza o quê? Morrerás. Então, dentre todas as árvores que havia no Gan Éden, no jardim do Éden, de quantas delas o homem foi proibido de comer? Uma só. Presta atenção. E aí o texto de Gênesis vai nos descrever uma outra árvore que havia no Gan Éden, no jardim do Éden, que o Eterno impediu do homem comê-la depois de obter o conhecimento do bem e do mal, mas que antes disso era permitido. Observe, no capítulo 3, no versículo 22 diz: então declarou o Senhor Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto de qual árvore agora? Da vida. Comendo, possa viver para quando? Para sempre. Presta atenção, você está aí ou não? Então havia, pelo menos que nos é mostrado no texto de Gênesis, dentre todas as árvores que havia no Gan Éden, pelo menos duas nos são descritas: a do conhecimento do bem e do mal, e qual? A da vida. A do conhecimento do bem e do mal, caso o homem dela comesse, traria o que a ele? Morte. A da árvore da vida, caso o homem comesse, traria o que? Vida para sempre. Se o homem comer do fruto da árvore da vida, viverá para... Mas observe, Deus proibiu o homem de comer dessa árvore lá no início, em Gênesis 2, Deus proibiu? Não. Quer dizer que antes do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia comer de qual árvore? Da vida. Aí, olha que coisa. Mesmo tendo uma árvore que causaria vida e uma outra que causaria morte, qual ele come? Isso me lembrou de manhã a mensagem que nós trouxemos domingo.
Yeshua falou sobre 2 caminhos: o largo, que conduz à morte, o estreito, que conduz à vida. Deuteronômio 30, o Eterno diz: eis que ponho diante de você o caminho da morte e o caminho da vida. Já começou no Éden isso, 2 árvores, uma da morte e uma da vida. E desde o Éden, o homem continua escolhendo qual? Da morte. Nós vimos em Deuteronômio 30 que na prática escolher o caminho da vida é o que, meus irmãos? Todos juntos eu já disse isso, não consigo ouvi-los. Obediência. Isso, obrigado. Olha, lá em Deuteronômio 30, o que foi dito? Olha, o Eterno fala assim: eu ponho diante de você o caminho da morte e o caminho da vida. Aí ele diz assim: escolhe o da vida, para que vivas. E aí no versículo seguinte ele diz como? Amando ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos e apegando-se a Ele. Mas desde do Éden, o homem continua escolhendo o da morte. Mas não era para ser assim. A árvore da vida que o Eterno colocou no Éden foi com a intenção de que o homem comesse dela, e que comendo dela viveria como? Para sempre. Então Deus não criou o homem para morrer. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus não criou o homem para morrer. Não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para que ele vivesse para sempre. Só que uma vez ingerindo o fruto do conhecimento do bem e também do mal, então Adão, que até então era só bem, passou a ter dentro dele também o que? O mal. E hoje você vê na prática é assim, né? Tudo que a gente for fazer, irmão, por mais que tenha algo bom, vai ter junto o que? Algo ruim. Tudo é bom, mas tem um lado ruim em tudo. Então assim, por causa, é consequência do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nada é 100% bom. Em tudo que o homem faz, tudo que o homem fala, tudo que o homem realiza, por mais boa que seja as suas intenções e as suas ações, haverá misturado com isso algo mal. E aí imagine então se depois de ingerir esse mal, ele comesse de qual árvore? Da vida. Então ele viveria para sempre nas condições em que estava, na condição de queda. Então imagina, Adão era para estar vivo até hoje, se o Eterno não escondesse a árvore da vida. E não só Adão, todos os homens, caso essa árvore continuasse disponível aos homens. Imagine Hitler comesse da árvore da vida, estaria vivo até hoje. Então, para não permitir que o mal se perpetue, qual foi a medida que o Eterno providenciou por enquanto? A morte. Então ele vai ter que o quê? Vai ter que morrer. Então a morte se tornou um processo pelo qual o homem passaria por uma redenção. Mas o plano do Eterno não é criar o homem para que ele morra. O plano do Eterno foi criar o homem para que ele vivesse. E nós vivesse eternamente. E aqui, meus irmãos, não é a alma. Eu não estou falando de imortalidade da alma. Porque se Adão comesse do fruto da árvore da vida, ele continuaria vivo até hoje, fisicamente, aqui neste mundo. Está entendendo ou não? Então, nesse sentido, eu não estou falando da imortalidade da alma, que é real, né? Jesus falou que Abraão continua vivo, quer dizer, a alma continua, mesmo após a morte. Mas não há mais como, depois de morto, Adão voltar a experimentar do que o Eterno criou para ele neste mundo, até que o plano de redenção se conclua. Observe esse texto que eu vou colocar aí na tela, de Apocalipse 2:7, que diz assim, ó: quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito do que, meus irmãos?
comer da árvore da vida que está no paraíso do eterno. Então o homem voltará a ter o direito da árvore da vida, ou seja, o plano do eterno de fazer o homem para que viva para sempre vai se cumprir. Não por enquanto, né? Porque nós não estamos numa condição em que iremos viver para sempre, mas há uma esperança de que chegaremos nessa condição que o Eterno planejou no Éden, um homem que viva para sempre. E eu vou observar com você que essa sempre foi a esperança dos profetas, de Davi, dos apóstolos, e você vai observar isso comigo. Vou citar um texto aí de Salmos no capítulo 118, no versículo 17, diz assim, Davi está falando isso aqui, ó: portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. Davi está dizendo isso aqui: eu não vou morrer, eu vou permanecer vivo. E aí eu pergunto, Davi está vivo? Não. Quer dizer que essa esperança dele aqui falhou? Quando é que essa esperança de que ele vai estar vivo para ver as obras do Senhor vai se cumprir? Na vinda de Cristo, que vai acontecer o quê? A ressurreição. O tema hoje é ressurreição. Davi tinha a esperança de que ele um dia iria ressuscitar para ver as obras do Eterno. Presta atenção, irmão. O livro de Ezequiel diz que quem desce à sepultura não glorifica a Deus. Quer dizer que para nós vermos a obra do Eterno e o glorificarmos, nós temos que sair da sepultura, ou seja, haverá a ressurreição e nós veremos a obra do Eterno se cumprindo neste mundo conforme ele planejou em Gênesis. Diga amém. Presta atenção nisso. O que o Eterno prometeu a Davi? Um descendente seu vai herdar o trono e estabelecerá o reino para sempre. Davi morreu e viu isso se cumprir? Não viu isso se cumprir. Falhou a promessa? Não, porque quando o Messias retornar, quando Jesus voltar, Davi vai ressuscitar e ele vai ver o Messias reinando em seu lugar e o cumprimento da promessa que o Eterno fez para ele, de que o filho de Davi, que é chamado, quem é chamado de filho de Davi? Jesus, o filho de Davi, cumprirá a promessa que o Eterno fez a Davi: um descendente seu estabelecerá o meu governo para sempre. Davi diz: eu vou ver isso se cumprir. Como é que ele vai ver se cumprir se quando Jesus voltou ele já estava morto? Se o trono de Davi não está ocupado porque Jerusalém, não há governo de Messias nenhum em Jerusalém, se a terra está na condição em que está, Davi não ressuscitou, como é que isso vai acontecer então? Como é que ele vai ver essa obra se cumprir? Vamos ver então, vamos ver como é que ela vai se cumprir. Antes de você ler ainda Tessalonicenses, um outro texto que eu quero citar agora dos apóstolos, Filipenses 3, no versículo 10, fala assim, ó: olha a expectativa de Paulo: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito, olha qual o propósito, de Paulo não ter negado a fé, de Paulo não ter abandonado a sua esperança, de Paulo não ter negado Jesus, com o propósito de que seja como for o que, irmãos? A ressurreição dentre os mortos, nela estar. Qual era o propósito de Paulo? Na onde? Ou seja, meu propósito é ressuscitar. Meu propósito não é morrer e ir para o céu e ficar lá para sempre, eternamente, tocando arpinha com os anjos. Meu propósito é ressuscitar, é voltar com o Messias. Presta atenção, irmão, porque eu vou mudar alguns conceitos que você pode ter dado do cristianismo convencional até hoje. O propósito de Paulo não era morrer e ficar com Cristo eternamente. O propósito de Paulo era, seja como for, estar presente aonde? Na ressurreição dos mortos. Leia comigo 1 Tessalonicenses 4. A partir do versículo 13. Não desejamos
No entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no... O que é isso aqui? Mortos, né? Os que dormem, o corpo, né, dorme, está morto. Mas está falando dos que dormem em Cristo, ou seja, as pessoas que se manteram fiéis a Jesus até quando? Até a morte. Morreu fiel a Jesus. Os que dormem no Senhor, foi fiel até a morte. Ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a... Que esperança? Não é a esperança que você está acostumado a ouvir. Não, a pessoa morreu, fica tranquilo, irmão, ela está com Jesus e vai estar lá eternamente. Quando você morrer, você vai para lá também, vocês vão ficar juntos o resto da vida. Aí eu lembrei até de uma piada do Cláudio Duarte, que é um pouco interessante a respeito disso, que o rapaz morreu, foi salvo, está lá no céu, né, segundo o conceito comum, e aí depois morre a esposa, ela também é salva, chega lá, meu amor, agora a gente vai ficar junto eternamente. Ele diz, minha senhora, o contrato foi até que a morte nos separe, aqui não. Que a ideia é essa, né? Qual que é a esperança? Você morreu? Fique tranquilo, está lá, nunca mais você vai ver a pessoa, está com Jesus. Eu vou ler com você aqui, não é essa a esperança que os apóstolos tinham. Sabe qual que é a esperança? Está vendo essa pessoa que você está enterrando aí? Ela vai ressuscitar. Essa é a esperança, irmão. Olha isso aqui, Porquanto, se cremos, pega isso aqui, base de fé, princípio da nossa fé. Se cremos que Jesus morreu, quem crê nisso? Você crê nisso? E o que? Você crê nisso? Então olha o que significa junto com isso, crer que ele morreu e ressuscitou, ao mesmo tempo é crer nisso aqui, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele... Como é que isso vai acontecer na prática? Vamos lá, afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. Irmão, crer que Jesus ressuscitou implica em crer que você também vai ressuscitar. Implica em crer nisso, está junto, é a mesma crença. Não dá para crer que Jesus ressuscitou e não crer que eu vou ressuscitar, porque a ressurreição dele, Paulo diz, ele é o primeiro dos que dormem, o fruto, ou seja, o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Se é o primeiro, então vão ter outros, e os outros, dentre eles, eu espero que seja eu e você, os que ressuscitarão. Presta atenção. Então vamos lá, nós já vimos que é ressurreição, vamos voltar aqui. Vamos ler de novo o 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Ou seja, se trará juntamente com ele, então, em certo sentido, é verdade dizer que a pessoa que morreu salva, de alguma forma está com Jesus, né? Nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Então é o que Paulo fala, né? Morrer que viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro por quê? Porque se ele morresse, ele tinha ciência que estaria presente com o Senhor. Mas esses que estão com o Senhor, esses cristãos que morreram, que estão com o Senhor, quando Jesus retornar, o que vai acontecer? Eles vão vir junto. E vão vir como? Vai vir a alma deles assim voando. Você vai ver a pessoa, mas você vai ver ela meio fantasmagórica assim. Vai voltar como? Vai voltar para possuir o corpo ressuscitado, meu irmão. Haverá o que quando Jesus voltar? Ressurreição dos que dormiram nele. Eles vão ressuscitar.
crer que Jesus ressuscitou implica em acreditar que nós igualmente ressuscitaremos. E aí ele termina dizendo lá no versículo 18 o seguinte, consolar, vamos voltar para o 16, vamos lá. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Nós já explicamos isso aqui, mas não é o tema de hoje. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aí ele diz assim, consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas. Então, como que você consola uma pessoa, o familiar de uma pessoa que perdeu um cristão para a morte? Não é, está com Jesus agora para sempre, lá vai ficar no céu. Não, ele vai ressuscitar. Era assim que eles consolavam, porque a crença bíblica é a crença na ressurreição. Jesus, irmãos, ele não voltou o Espírito, voltou ele ressurreto. Nós já vamos entrar na ressurreição dele. Paulo diz que isso vai acontecer ao som da última trombeta. Vamos combinar isso com 1 Coríntios 15, vai lá. 1 Coríntios 15, no versículo 51. Primeira Coríntios 15, no versículo 51, diz assim, eis que eu vos declaro o que, irmãos? Então, pega aí esse mistério, você está aí ou não? Isso aqui é um mistério, mas que deixou de ser a partir do momento que Paulo revela, né? Não é mais mistério, mas até então era um mistério. Que mistério? Pega isso aqui. Nem todos o quê? Adormeceremos, que na prática é o quê? Nem todos vamos o quê? Morrer. Como assim nem todos vamos morrer? Não, pastor. A única coisa certa do ser humano é que ele vai... Não é bem assim, não. O que Paulo está falando? Nem todos vamos morrer. Mas certamente todos seremos o quê? Transformados. Quer dizer, a ressurreição e transformação. Qual a diferença entre os dois? Vamos lá, você vai pegar isso. Você está aí ou não? Pega esse mistério, irmão. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som, agora nós já sabemos qual trombeta é essa que vai soar na ressurreição. Ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos o quê? Ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos... Quando Paulo fala nós... Ele está fazendo um contraste com os que estão mortos. Então nós são os que estão como? Vivos, né? Nós vivos seremos transformados. E os mortos ressuscitados. Então duas coisas vão acontecer. Transformação e ressurreição. Presta atenção, você está aí ou não? Vamos entender isso aqui. Se Yeshua volta agora sem que eu tenha morrido, o que vai acontecer com o meu corpo? Transformado. E aí, meu irmão, eu nunca chegarei a ter passado pela morte, porque se eu estiver vivo quando ele voltar, ele não vai ter que me matar para me ressuscitar, ele vai transformar, diferente dos que já estão. Os que já estão mortos vão ressuscitar. Mas e os que estiverem vivos? Vão subir com roupa, com tudo para o céu? Não, vão ser o quê? Transformados. Por isso Paulo tinha a esperança de que ele fosse dentre os que estivessem vivos, né? Porque ele diz assim, nós, ou seja, eu vou estar vivo. A esperança dele, irmãos, é que Jesus voltasse quando? Hoje, né? Nos dias dele seria isso, né? Hoje, e a gente tem que viver assim, como se Jesus fosse voltar enquanto eu estiver vivo. E bem-aventurados serão aqueles que nunca terão experimentado a morte. Pensou você ser dentre os que estarão vivos quando Jesus voltar? E claro, estiver salvo, né? Você nunca vai ter que ter passado pela morte. Aí Paulo fala, isso é um mistério, alguns vão ser transformados e outros ressuscitados. Então esse negócio de que a única coisa certa no homem é que ele vai morrer, depende
Depende, se a pessoa não está salva, é certo mesmo. Mas se está, irmão, e Jesus voltar, ela não vai morrer, ela vai ser transformada e será transformada, presta atenção, nós vamos já chegar nesse texto, mas será transformada num corpo, como Paulo fala em Filipenses, semelhante ao corpo que quem tem agora? Cristo. O corpo de Cristo morre? Não, ele está no mesmo corpo que ele ressuscitou, ou seja, assumiremos um corpo que nunca mais irá morrer. E aí Paulo vai dizer, aí é que vai se cumprir a palavra que a morte foi tragada pela vitória. Vamos ver isso aqui, ó. Pois é impreterível, vamos continuar aí no 53, que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Se cumprirá. Quando vai se cumprir isso aqui? Quando Jesus retornar e houver a ressurreição. Porque, irmão, aí sim não haverá mais morte. Eu não estarei mais num corpo passivo de morte. Paulo está citando, ele diz, se cumprirá a palavra que está escrita. Ele está citando os profetas. Ele está citando o texto de Oséias. Eu vou pôr aí na tela para você, o profeta Oséias, capítulo 13, versículo 14. É isso aqui que ele está citando. Ó. Contudo, eu mesmo, presta atenção, eu mesmo os redimirei, que é resgatar do poder de quem? Do Sheol, que é a sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os seus flagelos e castigos? Ó Sheol, olha o que é o Sheol. O mundo dos... O que é isso aqui? A ideia hebraica é de que a pessoa que morreu, todos que morreram, o corpo que morreu, vai para a sepultura. Sheol significa sepultura. E a sepultura, ela é representada como um lugar onde o corpo fica ali retido. Não sai dali, irmão, ou sai? A pessoa não sai dali nunca mais. Mas quando o Eterno fala assim, ó, eu vou tirar você do Sheol, ele está falando que vai fazer o que conosco? Eu vou te ressuscitar. Quer dizer, nem teu corpo vai se perder, meu irmão. Nós já vamos observar isso aqui. O que Yeshua quer não é só salvar tua alma. Ele quer redimir teu corpo, resgatar teu corpo da sepultura. Nem teu corpo vai se perder, porque o Eterno diz, eu te resgatarei do Sheol. Eu te resgatarei da sepultura. Os nossos irmãos cristãos que faleceram em Cristo, eles não ficarão abandonados no sepulcro. Deus os resgatará de lá. Nem o corpo do salvo vai se perder, porque eles vão ressuscitar. Diga glória a Deus. Nem o corpo do salvo vai se perder. Eu já ouvi relatos de pessoas que trabalham com magia negra, que têm o costume de fazer rituais com cadáveres, né? Pensou nisso também? Foi o irmão que citou de manhã, e aí eu estou repetindo aqui. Eu já ouvi relatos, né? A senhora já deve ter escutado também, então, que eles fazem, alguns, né, fazem trabalhos com cadáveres, eles invadem os cemitérios, tiram, vamos supor, a pessoa morreu essa semana. Aí às vezes o cadáver ainda está fresco, aí eles vão lá, pega para fazer ritual. Já ouvi relatos de pessoas que trabalham com obra de feitiçaria, que o demônio não deixou que a pessoa desenterrasse o corpo de uma pessoa que era cristã, ou que fosse discípulo de Jesus. Não, aquele ali você não pode tirar não. Eu já ouvi isso. Por quê, irmão? Yeshua não quer só salvar tua alma, ele vai salvar o que também? Teu corpo. Ele vai ressuscitar. Assim como de Yeshua ressuscitou. Porque se cremos que Deus ressuscitou o Messias, também cremos que Ele vai nos ressuscitar. Está junto. Se você crê na ressurreição dele, você tem que crer na sua ressurreição também. Vamos ver como foi a ressurreição de Jesus? Olha só. Eu vou citar aí na tela, porque é interessante. Algumas pessoas imaginam o seguinte: Jesus morreu e Ele voltou dos mortos, certo? Beleza. Como é que as pessoas imaginam que alguém pode voltar dos mortos? Volta a alma, né?
alma penada, né? Fica aí. Quando Jesus, o que podia imaginar, né? Jesus voltou dos mortos, então ele voltou, ele assim, meio fantasmagórico, assim, ele meio espiritual, meio transparente. Tipo Ghost, né? Você assistiu Ghost, Outro Lado da Vida? Irmãos, aquilo ali é espiritismo, tá? É doutrina espírita isso aí. Eu já vou explicar para você. Pela Bíblia, uma pessoa só volta dos mortos se ela ressuscitar. Presta atenção. Pela Bíblia, uma pessoa só volta dos mortos se ela o quê? Ressuscitar. E o que é na prática ressuscitar? Não é vir a alma da pessoa ficar perambulando pelos cantos do mundo. É o corpo dela sair do túmulo e ela voltar a viver aqui. Só que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam achando que ele era o quê? Um fantasma. Estavam achando que ele era um fantasma. Ouviram, oh meu Deus do céu, Tomé tocou nele, assim, toca aqui, ó. Olha só, no livro de Lucas 24, deixa eu ver aqui no versículo, olha aqui, e aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou. Aqui ele já tinha ressuscitado. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo o quê? Um espírito. Meu Deus, mesa branca aqui agora. Vem um espírito aqui do além. Todavia, mas tem gente que acredita nisso, irmão, que Jesus ressuscitou, mas em quê? Em espírito. Não, o corpo dele, sei lá, aconteceu, voltou o espírito. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Imagina, né? Você vê a pessoa morreu esses dias, aí ela aparece para você, certamente você ficaria como? Assustado, né? Por que você está assustado? Porque eles acharam que era um fantasma, um espírito. Observai as minhas mãos e meus pés. Por que minhas mãos e meus pés? O que tinha nas mãos? Os furos, né? As mãos e os pés. Vede que eu sou o mesmo. Tocai-me, comprovai que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu. Então quer dizer que Jesus ressuscitou com o que, irmãos? Com um corpo de carne e osso. Biblicamente falando, a pessoa só volta dos mortos se ela ressuscitar num corpo. Olha só. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. Jesus, ele é tremendo, ele vai fazer mais ainda. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar, ainda não acreditavam no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes algo para comer? E eles... Opa, peraí. Deixa eu ver se... E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos, para que ficasse claro: eu não sou um espírito que está perambulando aqui. Sou eu ressuscitei. Meu corpo não ficou no túmulo. Por isso, irmão, biblicamente falando, a pessoa só volta dos mortos se ela ressuscitar. Tem um outro texto que eu quero citar, para você não ficar misturando sua crença com doutrinas espíritas. Aqui em Lucas 16, vou te contextualizar aqui. Jesus cita uma parábola do rico e do Lázaro, onde os dois morrem, certo? É dito que o rico, né, que não obedecia o eterno, descumpria a palavra, enfim, morreu e foi para o lugar de tormento. Isso tudo, eu vou ler, vai. Vamos ler aí, é melhor ler. Vamos ler aí, Lucas 16, 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para onde? Para junto de Abraão, seio de Abraão. Aqui, meus irmãos, é um indício de que a alma realmente não morre, amém? Mas e o corpo dele? O
corpo dele já era, só a ressurreição agora. Então nós cremos na imortalidade da alma, diferente da doutrina adventista que não acredita. Nós cremos pela Bíblia que a alma continua viva depois de morta. Como Jesus disse, Abraão vive, Moisés vive. No Monte Hermon, quem apareceu lá com Jesus? Moisés e Elias. Elias, tudo bem, é dito lá que ele foi tomado. Mas e Moisés? Não sabemos. Tem um indício que pode ser que ele tenha sido transladado, igual Filipe, morreu em algum lugar que não se sabe onde. Mas assim, presta atenção. E Moisés? Pelo menos Moisés nós sabemos que o quê? Que morreu. O que Judas fala? Que Satanás... que interessante, lembrei agora. Satanás brigou para ter o quê, irmãos? O corpo de Moisés. Satanás se preocupa também em impedir o corpo. Vai que ressuscita. Mas não vai impedir, porque Jesus ressuscitou e vai ressuscitar a gente também. Amém, meus irmãos? Mas esse texto prova que Moisés morreu. Mas ele aparece lá no Monte Hermon. Aí, quer dizer, é um sinal de que a alma dele continuou viva. Mas não foi assim, que nem doutrina espírita, não, de aparição de espírito perambulando, não. Ali foi algo sobrenatural por causa de Yeshua. Amém? É outro nível isso aí. Mas entretanto o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou, agora presta atenção: Pai, então te imploro que mandes Lázaro para onde? Casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de tormento. Você lê isso aqui, você imagina como que isso aconteceria na prática, né? Envia Lázaro lá, mas Lázaro estava morto. Então, sei lá, Lázaro vai aparecer como uma alma perambulando na casa dos pais dele, e vai dizer: eis que eu vim do além avisá-los. Não é isso não, olha só. Contudo, Abraão lhes afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluído, lhe afirmou: se não houve Moisés e os profetas, tampouco permitirão se converter, ainda que o quê? Ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, Lázaro só poderia ir na casa do pai do pai daquele homem, se ele o quê? Então, biblicamente falando, a pessoa só volta dos mortos se ela ressuscitar. Então, não, pastor, mas e a fulana que falou que viu ciclana depois de morta não sei quantos dias? Irmão, pode ser espírito enganador, pode ser projeção da própria imaginação, não sei. Eu sei que pela Bíblia só volta se ressuscitar, senão é doutrina espírita. E aí nós vamos observar então, meus irmãos, que o Eterno não vai permitir que o nosso corpo fique no Sheol. Ele vai resgatar inclusive o nosso corpo, tal como foi o de Jesus. E inclusive vamos observar como foi a ressurreição de Jesus. Eu vou começar falando sobre a ressurreição de Jesus. Você está aí ainda? Eu vou começar falando sobre a ressurreição de Jesus na Torá. Olha que tremendo. O professor Mateus Andona quem citou essa referência da ressurreição dele na Torá, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Eu pergunto se você está aí ainda, né? Porque é estranho, né? Claro, pastor, que a gente está aqui. É que às vezes sua cabeça já não está mais aqui. Eu sei que depois de um tempo começa a viajar, a vagar. Então, fica aqui. Olha só, Levítico 7:16. Se entretanto o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte,
Contudo, queimar-se-á no fogo. Em qual dia? No terceiro dia, tudo que restar da carne desse animal. Veja que pela Torá, o animal que era morto em sacrifício, a carne dele só poderia permanecer no templo até no máximo 3 dias. No terceiro dia, aquela carne tinha que ser queimada. Por quê? A partir de então, a carne do animal entraria em decomposição. Lembram de Lázaro, que esteve morto por quantos dias? 4, e já cheirava mal, ou seja, já havia iniciado o processo de decomposição. Aqui é uma profecia sobre a ressurreição do Messias. Por quê? Porque ele ficou morto e ressuscitou em qual dia? No terceiro, quer dizer, antes que o seu corpo sequer entrasse em decomposição. Presta atenção, eu vou citar, vamos aí para Atos 2, vai lá para Atos 2, esse texto que eu pedi para você marcar, Atos, capítulo 2, vamos ler aí. Pedro vai então falar da ressurreição do Messias. Este homem vos foi entregue, versículo 23, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós com a cooperação de homens perversos o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Olha que tremendo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra o quê? Decomposição. Presta atenção, vou pôr na tela o texto que Pedro está citando. Ele está citando um texto aqui, que é o texto de Salmos, capítulo 16, no versículo 9. Diz assim, ó, Davi é quem escreve esse salmo. Então vamos imaginar da perspectiva de Davi. Essa é a razão da alegria que trago no coração, e no íntimo exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Até então, sempre que o povo de Israel lia esse texto, imaginava-se que Davi estava falando dele mesmo, o que na verdade não é. Porque Davi está dizendo que é Davi que está falando, ó, o Senhor, o meu corpo não vai ficar no sepulcro, porque o Senhor não vai permitir que o seu santo sofra decomposição. Mas o corpo de Davi foi levado a um túmulo, entrou em decomposição e está morto. Então não é de Davi que ele está falando, é de quem? De Cristo. Vamos ver como Pedro vai aplicar isso para Cristo. Vai aí agora em Atos 2 ainda, no versículo 29. Vamos agora para o versículo 29. Então Pedro vai explicar esse texto agora. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Quer dizer que enquanto Pedro falava isso, o túmulo de Davi estava lá. Quer dizer, prova de que ele morreu e o corpo dele entrou em decomposição. Então não era dele mesmo que ele estava falando. Olha só, todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Messias, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e
todos nós somos testemunhas deste fato. O que eu quero que você observe aqui é que o Eterno não permitiu que o corpo do Messias entrasse em decomposição, porque o plano do Eterno é salvar a sua alma, mas de igualmente redimir o quê? Salvar o quê? O corpo. Paulo vai dizer, inclusive em Romanos 8, nós aguardamos a completa redenção, a saber, a redenção do nosso corpo. O Eterno quer salvar também o seu corpo. Por isso, Ele não vai permitir que a sepultura retenha você, nem seu corpo vai ficar para trás. Veja como Jesus diz isso. Só vou citar mais textos aí. João 6, no versículo 39, ele diz: e esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Veja, o que é perder alguém aqui nesse versículo? É não ressuscitar essa pessoa. Então digamos que um discípulo de Jesus morreu. Se o corpo desse discípulo não ressuscitar, Jesus o quê? Perdeu para a morte, porque ele salvou a alma, mas a morte conseguiu reter o quê? O corpo. Mas ele diz, eu não vou permitir que nenhum se perca, quer dizer, nem teu corpo vai ficar perdido. Lembra que Yeshua disse? Perseguirão vocês, odiarão vocês, maltratarão vocês e matarão alguns de vocês, mas nem um fio de cabelo sequer se perderá. Aí eu pensei esses dias, peraí, ele diz assim que vão matar alguns de vocês e depois diz que nem um fio de cabelo vai se perder. Por exemplo, Paulo não perdeu só um fio de cabelo, Paulo perdeu o quê? A cabeça. Apocalipse fala de pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus. Ué, e ele não disse que não se perderia nem um fio de cabelo? Mas por quê? O que vai acontecer com esses que morreram? Vão ressuscitar, e aí sim se cumprirá de que nem um fio de cabelo se perdeu, porque nada vai ser perdido. Yeshua ressuscitou e de igual modo irá nos ressuscitar. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Observe que Jesus vai dizer algo aqui em João capítulo 5, no versículo 28, ele diz assim: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que estiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Aqui nós vamos avançar um pouquinho mais. Posso avançar? Olha só, quer dizer que tanto quem vai ser, como diz o texto aqui, ressurreição da vida, tantos que terão a vida eterna, quantos que terão a condenação, vão ter ressurreição. Mas você vai observar a diferença entre as duas aqui em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4. Vocês estão conseguindo ler ali? Então vamos lá, que aí eu posso ir direto aqui para não passar do horário. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram o quê? Quer dizer, perderam a cabeça literalmente, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que é eles terem revivido, irmãos? Terem ressuscitado. Vamos ver aqui, ó. Entretanto, os demais mortos. Quem são esses demais mortos? Os que vão ser condenados. Os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Yeshua diz que uns ressuscitarão para a vida. É aqui, a primeira ressurreição. Esses que ressuscitarem aqui em Apocalipse 20, morreram como? Degolados. Mas como eu disse, Jesus prometeu que nenhum fio da nossa cabeça, do nosso cabelo irá se perder. Porque ainda que queiram ferir o corpo, degolar a cabeça, arrancar o que for,
Na ressurreição Ele vai restaurar tudo e nada se perderá. Como é que vai ser, pastor, o cabelo? Como é que vai ser? Aí eu não sei, meu irmão. Eu sei que você não vai ter colesterol, não vai ter diabetes. Isso eu sei, amém? Isso eu sei. Não vai envelhecer, né? Porque tem que viver para sempre. Lembra que como eu comecei? Em Gênesis, o plano do eterno é que o homem viva para sempre. E aí você pode dizer assim, tá, mas por que tem que ressuscitar? Já não está com Jesus? Não é? O que Paulo falou lá? Os que morreram nele, quando ele voltar, Ele vai trazer junto. Mas pô, já está lá. O que vai voltar? Presta atenção, irmão. Quando você morrer e estiver com o Senhor, você não vai ficar sempre. Porque Jesus tem um plano ainda, Ele vai vir. Aí você vai ficar lá sozinho? Não pode ir, Jesus. Não, vamos junto. Vamos junto. Para quê? Aqui está falando. Aqui está falando. Vamos ler aí, ó. 20. No versículo, deixa eu ver se é o 4. Olhei e vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E aí lá no versículo 5 fala, ó, vamos ler de novo, ao 4, ó. Os que nele vi as almas que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram para quê? Reinarem com Cristo durante 1000 anos. Por que você vai voltar para ressuscitar aqui no mundo? Porque Yeshua vai restaurar o mundo e você vai vir para fazer parte disso. Diga amém, meus irmãos. Você vai ter parte nisso, meu irmão. Não, pastor, achei que quando eu morrer ia acabar tudo. Nunca mais ia ter que voltar aqui para esse mundo. E o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? Ele criou o mundo para que o mundo fique vazio? O profeta Isaías diz isso. Deus não criou a terra para que ela fique vazia, mas para que seja habitada. Aí eu não sei porque Yeshua diz que não serão muitos os salvos, né? Não serão muitos os salvos. Não vão ser muitos. Mas é que vai acontecer, a Jerusalém vai descer, né? Então isso aqui vai se transformar. Haverá novo céu e nova. Vai haver uma restauração. Mas vai ter que ser aqui, por causa do plano de Deus, da vontade do Eterno. Senão o plano dele lá de Gênesis falhou. E Deus falha. Se você falar que falha, pelo amor de Deus. Essa então é a primeira ressurreição. Vamos ver qual que é a segunda? Diz que durante esse milênio os outros não ressuscitaram. Aí olha aqui agora, ó. Em seguida observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé. Como é que o morto estava em pé diante do trono? É aqui. Aqui aconteceu então o que? Dos que vão ser condenados. Ressuscitaram, estão em pé diante do grande trono branco para serem o quê? Condenados. Por isso que é segunda morte. Porque eles morreram. Então, como diz lá o texto de Lázaro, no lugar de tormento, vão ressuscitar para aparecer diante do grande trono branco. E depois vão acontecer o quê? Vamos ler aí, ó. Vai morrer de novo, segunda morte. Grandes e pequenos em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que segunda? Por conta disso. A pessoa morreu condenada. Já, como diz o texto de Lucas 16, vai ter um certo tormento aí. Volta depois para estar diante do grande trono branco. Foi condenada? Agora é lançada onde? No lago de fogo. Só que agora ela ressuscitou para a condenação. Então vai o que para o lago de fogo? Só a alma? Vai o corpo também.
Jesus é quem vai dizer isso em Mateus. Aí eu não sei, porque pode ser que esse lago de fogo aqui não seja um fogo físico, não sei. Imagina a pessoa queimando e a carne não se consumindo. O que Yeshua diz? O fogo queima e o verme não morre. Alguns acreditam que o verme ali é como o corpo que a pessoa vai ocupar nessa condenação. Ela vai estar num corpo que queima e não morre, não acaba. Isso aqui, irmãos, é terrível. Olha aqui em Mateus 10, no versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o quê? Como o corpo. Então vai ser lançado não só a alma, mas o corpo de igual forma. Só que, meus irmãos, esse não é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que você ressuscite para a vida. A vontade do Eterno é que a tua alma e o teu corpo seja restaurado, seja redimido, seja salvo. Por isso ele morreu, não só para pagar o preço pelo pecado, mas para entrar no lugar dos mortos, tomar a chave das mãos dela e agora determinar os que ele vai tirar de lá, e eu quero ser um desses. Ele vai dizer isso em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Agora presta atenção nisso. Possuo o quê? Chaves da morte e do... Presta atenção, você está aí ou não? A morte, pelo que o profeta diz, Oséias, e como Paulo também cita, na Bíblia ela é personificada, ou seja, a gente tem que olhar para a morte como se tratando aqui de uma entidade, imagine. Porque o que Paulo diz? Então nós vamos falar para a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Então pense só, existe a morte. Pode imaginar aquela caveirinha com ceifa, não tem problema, mas só para você ter uma ideia aqui, o que está sendo representado aqui nas Escrituras. Ele tomou a chave de quem? Então, existe então a morte, e ela tem uma chave. Chave da onde? Do inferno. Esse inferno aqui, o texto grego é Hades. Tem dois textos, tem duas palavras gregas para falar de inferno: Geena e Hades. A palavra Hades grega é o equivalente a Sheol hebraico. Lembra que nós lemos em Oséias? Sheol é o quê? O lugar dos mortos. Então, o lugar dos mortos. Então imagine, vamos imaginar, existe um lugar onde estão os mortos, a sepultura, de forma literal, a sepultura. O corpo morreu, pronto, está ali na sepultura. E Yeshua então, e os profetas também descrevem dessa forma, é como se depois do corpo ser levado para a sepultura, a morte fizesse o quê? Com a porta da sepultura fechasse. Daqui você não sai mais. Agora presta atenção, você está aí ou não? Está lá a morte com a chave. Abraão morre, entra Abraão para o túmulo, ela fecha, não sai mais. Abraão não ressuscitou. Moisés morre e entra para a sepultura, a morte fecha, não vai ressuscitar, está até hoje o corpo dele, não sabe onde. Morreu, fala um profeta aí. Você fala Maomé, Pedro foi apóstolo. Isaías, o Isaías. Isaías morreu, a morte fechou. Aí Jesus morreu. Entrou aonde? No Sheol. Eita, e agora? A morte tentou segurar, irmão. Aí o que ele fez com a chave? Tomou da mão dela e no terceiro dia ele saiu de lá. E aí o que ele diz lá em Mateus? As portas do inferno, Hades está no grego. As portas da sepultura não vão prevalecer contra a minha igreja, porque a chave está na mão de quem agora?
de Jesus. O inferno ali, irmão, não é o trono de Satanás, lá o reino dele, que a gente vai entrar lá na porta para tentar invadir o inferno. Não é isso não, irmão. Porta do inferno é justamente essa linguagem que eu estou trazendo para você, como alguém que entrou na sepultura, a morte fechou a porta e não sai mais de lá. Olha como isso é descrito no profeta Isaías pela morte de Ezequias. Só vou citar aqui rapidinho. Olha só, lá no texto de Isaías, capítulo 38, no versículo 10, olha aqui, ó. Disse eu no meu íntimo, em pleno vigor da minha vida, tenho que passar por onde? Pelas portas do Sheol, que é o quê? Sepultura, e ser excluído do restante dos meus anos de vida. Então, quando Ezequias ia ser morto, o que ele estava temendo? Eu vou entrar, eu vou passar pelas portas da sepultura. O que ele temia? A chave até naquele tempo estava na mão de quem? Na mão da morte. Se ele entrar, já era, fechou, não sai mais. Agora está na mão de quem? De Jesus. Ele diz: as portas do Sheol não prevalecerão contra a minha igreja. A morte não vai conseguir segurar teu corpo no sepulcro, porque Jesus o resgatará de lá. Diga a glória a Deus, meus irmãos. Ele ressuscitou e por isso de igual forma ressuscitaremos. Eu termino lendo um poema, Fortaleza, de Guilherme de Almeida, que diz: o vento é forte. Alguém disse, mas não é mais forte que a montanha que interrompe o vento. Então a montanha é forte. Não, forte é o mar que cerca a montanha. Então o mar é forte. Não, forte é o homem que enfrenta o mar. Então o homem é forte. Não, forte é a morte que venceu o homem. Então a morte é forte. Não, forte é Jesus que venceu a morte. Então Jesus é forte. Diga glória a Deus. Celebre Ele com as suas palmas, amém? Glória a Deus.